De toda a região sofrem com o transporte coletivo. Sobram reclamações em relação à qualidade do serviço, contratos e é preocupante a situação dos ônibus. Especialistas falam em falta de planejamento e atenção das prefeituras, com um setor que não é levado a sério. Só quem passa pelo problema todo dia pode dizer como é difícil depender do transporte público nas cidades da região. A falta de gestão tem atrapalhado a vida do usuário, que se tornou ainda mais cansativa, com um serviço caro e ruim. Em São Carlos, a população reclama da qualidade do serviço, que custa R$ 2,65. Fim de semana a gente quer, às vezes quer um ônibus para ir no zoológico, né? Um ônibus para viajar assim, fim de semana eles tiram a maioria dos ônibus que a gente quer. Dependo de ônibus para ir embora e demora assim, né? Tipo, tem que esperar, às vezes ele passa de 1 em 1 hora. Este especialista diz que o serviço deve ser fiscalizado constantemente pelo executivo e que a população deve contar com transporte de qualidade e que também funcione. Cabe ao consumidor, quando o serviço público não atenda esses requisitos, fazer a reivindicação através dos meios próprios. Em Araraquara, mais reclamações pelo transporte que custa R$ 3. Por lá, a população sofre com ônibus velhos, lotados e com os atrasos. A gente fica muito tempo no ponto e o ônibus demora e ainda por cima vem lotado. Péssimo. Muito ruim. Podia ser muito melhor. Que a cidade tem condições para isso. A empresa CTA, que administra o transporte na cidade, admite que o serviço está defasado. São 70 ônibus que circulam na cidade e boa parte há pelo menos 16 anos. Existe a possibilidade de terceirização do serviço ainda para este ano. O contrato deve girar em torno de R$ 80 milhões para a manutenção de 29 linhas. O objetivo é aumentar a frota com novos veículos e dar mais agilidade às viagens dentro do município. Um serviço que atenda a demanda dos nossos munícipes, com mais ônibus nos horários de pico, com horários regulares, evitando quebras. Em Franco, o usuário paga R$ 3,10. É a passagem mais cara da região, o que deixa os moradores que enfrentam transtornos todos os dias ainda mais indignados. O mais grave é a passagem, que é caro demais para pouca, entendeu? Para pouca assistência. Onde eu moro também precisa de mais ônibus, porque o bairro cresceu, aumentou e só tem um ônibus. O contrato com a empresa São José foi assinado em 2009. No plano estava previsto que a administradora deveria trocar os veículos a cada 7 anos. Mas nossa equipe flagrou ônibus velhos ainda em circulação. Este especialista fala em falta de fiscalização do executivo e enxerga a necessidade de concorrência no município. Na minha opinião, falta uma concorrência. O valor é elevado, a qualidade do serviço não é boa, ocorrem muitas reclamações de motoristas despreparados. Em Sertãozinho, o serviço também é alvo de muitas reclamações. Frota antiga, poucas linhas, atrasos e pontos descobertos e danificados. Mas o contrato com a CETRAN, que vigora desde 2007, pelo que parece, pode estar com os dias contados. Às vezes, quando ele não quebra, ele para no meio do caminho. Quando ele não para no meio do caminho, o motorista quer muito rápido. Às vezes não é muito rápido, é muito devagar. E assim vai. Reclama também que falta ônibus, né? Falta também. E então, eu acho que eles tinham que, sei lá... Atrasa. 8 meses de estudo foi o que a Prefeitura de Sertãozinho precisou para apresentar um novo plano de melhorias. O Tribunal de Contas do Estado já havia encontrado um erro de formalidade no contrato do serviço da CETRAN, o que levou a Prefeitura a romper o contrato e abrir um novo processo licitatório, que foi suspenso temporariamente. No novo projeto está previsto aumento no número de viagens, novos veículos, bilhete eletrônico, passe único e outros benefícios. Nós percebemos, diante do clamor popular, uma insatisfação por parte do transporte público. Nós pesquisamos alguns municípios com a mesma característica de Sertãozinho e acabamos elaborando um plano em que contempla a rapidez. Sertãozinho se desenvolveu muito nos últimos anos, né? O serviço coletivo, o transporte coletivo da cidade, propriamente a empresa que presta esse serviço, ela não acompanhou essa evolução. Em Ribeirão Preto a situação é bem pior. E olha que a cidade tem uma das passagens mais caras do país. É fácil encontrar usuários insatisfeitos e também desmotivados. Até porque muita gente que depende do serviço aqui não tem outra opção. E pelo que parece, não adianta reclamar porque até hoje nada mudou. E pelo andar da carruagem, o transporte ainda vai dar muita dor de cabeça por aqui. Quem acorda cedo encontra corredores cheios, muita correria, pontos com filas
e ônibus lotados. Esse é nosso dia a dia, tá vendo? Todo dia essa fila? Todo dia. Toda semana eu pego. Eu trabalho no Jardim Canadá. Tá sempre cheio. Tá sempre cheio. 7 horas é o horário que mais lota. São várias denúncias de usuários que não aguentam mais depender do transporte público na maior cidade da região. Recentemente, uma telespectadora do Jornal da Clube enviou este vídeo relatando problemas dentro de um ônibus. Repare nas imagens que os usuários enfrentam dificuldades para passar pela catraca que está quebrada. O transtorno só é resolvido depois que o motorista ajuda a solucionar o caso. Ela também encontrou a máquina de cartão danificada e até pessoas viajando nos degraus. Nós acompanhamos a diarista que utiliza a linha Jardim Canadá para chegar ao trabalho. Na hora que chegar lá no Canadá, você tá igual sardinha enlatada. Um espremendo no outro. Tem que pedir licença para descer. Tem. Pedir licença, ainda tem vez de você encostar no ainda ele briga com você ainda. Muito difícil, muito difícil. E a passagem cara? É cara. Já pegou ônibus quebrar? Muitas vezes. Outro morador de Ribeirão Preto registrou recentemente a ausência da tarja e do lacre no emplacamento de um dos veículos do consórcio pró-urbano. Vamos aproximar um ônibus de Ribeirão Preto sem a tarjeta e sem o lacre. Se você estiver andando com o seu veículo assim, pode ter certeza que o seu veículo vai ser apreendido. E por que o da prefeitura não? Situação preocupante na opinião deste especialista, que diz que o município deveria fiscalizar e cumprir a legislação de trânsito na íntegra. Deveria existir a fiscalização por parte do órgão municipal, que é o Transerp, e também pela Polícia Militar. O tipo de infração que nós vimos nas imagens em relação à placa, ela inclusive implica na apreensão do veículo e uma pontuação para o motorista daquele veículo. Este representante de um movimento social de Ribeirão Preto verificou a documentação do ônibus que atingiu um poste no centro da cidade na última quarta-feira. A busca foi feita num site de informação criado pelo Ministério da Justiça, disponível para o cidadão que queira consultar qualquer informação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele denuncia uma possível irregularidade em relação à cor do veículo que no portal aparece azul, bem diferente do mesmo coletivo que se envolveu no acidente. Constando a placa do veículo, deu para perceber e comprovar que, segundo mostra, o veículo ele tem a cor predominante azul na documentação. No entanto, o veículo que sofreu o acidente, ele está em outras cores, que é o verde e o branco. O consórcio pró-urbano já foi alvo de uma CPI na Câmara que identificou 22 irregularidades. Além de não cumprir cláusulas do contrato, também não cumpre termo de ajustamento de conduta colocado pela promotoria. Vence a licitação com cláusulas a serem cumpridas e não cumprem. A CPI apurou irregularidades gravíssimas. O cidadão não para de reclamar, o sistema de transporte é ruim, as linhas no final de semana são quase inexistentes, como no período da noite. As pessoas sofrem com esse descaso que tem que acabar uma hora. Ou esses caras vão embora ou começam a prestar um bom serviço à população. Problemas que, segundo especialistas, são reflexo da falta de planejamento. O município sofre mais uma vez por não contar com plano de mobilidade urbana e o transporte público é o mais penalizado. Se você pensa num sistema de transporte público de forma isolada, sem repensar o funcionamento da cidade como um todo, ele vai ter problemas, ele vai gerar problemas, inclusive para o desenho e para o funcionamento da cidade. Mas os problemas apresentados em todas as cidades ainda podem ser solucionados. É preciso ação rápida e eficiência nas decisões, pois nunca é tarde para planejar. Infelizmente, em Ribeirão, como em outras cidades, o processo de planejamento ele acabou se tornando um processo político, então a gente acaba deixando todo esse processo de pensar a cidade na mão de pessoas que não têm formação adequada e técnica. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Em relação aos defeitos na catraca do ônibus exibido na reportagem, a Prefeitura de Ribeirão informou que se trata de um fato isolado e que o equipamento já foi substituído. Sobre emplacamento sem tarja, diz que sofre com problemas de vandalismo ocasionados por ciclistas que pegam carona na parte traseira e que essas pessoas danificam lanternas e lacres. Questionada sobre o veículo que bateu num poste na última quarta-feira, o executivo informou ainda que aguarda a investigação do caso. Já o consórcio pró-urbano responsável pelo transporte coletivo em Ribeirão assumiu que o veículo foi pintado recentemente, mas disse que a documentação ainda está sendo regularizada. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Franca, mas ninguém se manifestou sobre a irregularidade com a substituição dos ônibus.